Boa tarde, amada igreja. Mais uma terça-feira estamos aqui para meditarmos juntos na palavra de Deus. E como nós temos feito às terças, nós temos meditado na carta à igreja que estava em Éfeso, né? E nós vamos abrir no livro de Efésios, capítulo 4, e vamos ler. Assim diz a palavra de Deus. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como fosse chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Pai, aplique essa palavra em nossos corações. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Interessante que no capítulo 2 e no capítulo 3, Paulo está se dirigindo a Deus em favor daqueles irmãos, né? Como nós vimos na semana passada, na semana retrasada, nós vimos na primeira parte ele pedindo para que o amor e a fé daqueles irmãos aumentasse. Depois, no capítulo 3, nós vimos ele pedindo para que Deus o fortalecesse a igreja diante da provação que ele estava passando. E agora, quando nós chegamos no capítulo 4, ele não está pedindo para Deus, ele está pedindo para os irmãos. E ele usa uma palavra bem forte, ele fala, rogo-vos. É um pedido, é mais que um pedido, é como se ele estivesse implorando para os irmãos. Rogo-vos, pois. Ele está dizendo, ele está implorando para que os irmãos andassem de um modo digno da vocação que eles foram chamados. O que nós poderíamos pensar sobre essa vocação? Vocação está ligado ao chamamento que o Senhor Jesus fez a nós quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós ouvimos que nós éramos pecadores, estávamos indo para o inferno, mas havia uma esperança, era o arrependimento, arrependermos dos nossos pecados e entregarmos nossa vida ao Senhor Jesus, recebendo Ele como Senhor e Salvador. Então, esse é o chamamento. Então, a partir do momento que você aceitou o Senhor Jesus, que houve esse chamamento na sua vida, Paulo está rogando aqui para que você ande de uma maneira digna. E daí ele vem no versículo 2, ele dizendo, olha, com toda humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros e esforçando diligentemente para preservar a unidade do Espírito. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, a partir do momento que você entregou sua vida, então, que você seja humilde, ou seja, ausência de orgulho. Poderíamos pensar, mas eu sou humilde, mas muitas vezes nós somos, sim, orgulhosos por aquilo que nós alcançamos, nós somos orgulhosos pela família que nós temos. Muitas vezes a maneira do orgulho é, olha, eu sou assim, olha, eu não sou que nem aquela pessoa, né? Isso nos reporta a oração que aquele homem fazia, olhando para o samaritano e se considerando superior. É uma forma de orgulho. Olha, graças a Deus a minha família não é assim, 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 igual do outro. Então, é um tipo de orgulho que nós podemos cair, sim. E então ele está dizendo, olha, vocês têm que andar de tal maneira que a ausência do orgulho se faça presente. Vocês não devem ser orgulhosos, né? E muitas vezes nós também temos orgulho de pertencermos a Deus, né? Ai, graças a Deus eu já aceitei Jesus,
eu vou para o céu, as pessoas que não aceitaram não vão para a condenação eterna. E eu não, eu já estou limpo, já estou lavado pelo sangue. Não, não é para você se colocar diante de Deus, diante da salvação, diante do chamamento que Ele fez. É para você pensar, pela graça e pela misericórdia de Deus, eu sou o que sou. Eu estou em Cristo, pela graça de Deus. Não por mérito meu, não por nada que eu tenha feito de bom, mas porque Deus me amou e se entregou por mim. E esse amor que Ele derramou na minha vida, eu quero compartilhar com outros que também necessitam desse amor. Daí ele coloca também com toda a mansidão. O que seria a mansidão? A ausência de ira, né? A ausência de ira. E muitas vezes nós podemos nos irar, sim, com as coisas que nós estamos vendo. Nós podemos ter uma atitude de ira, falar coisa que nós não deveríamos falar, ter atitude que não deveríamos ter, mesmo com os irmãos. Poxa vida, esse irmão, viu? Vou dizer uma coisa, viu? E às vezes a pessoa usa de uma maneira inadequada a expressão. Quantos de vocês já ouviram? Ai, fulano, só Jesus na causa. Ainda usa o nome do Senhor Jesus em vão, quando se irrita, fica irado com alguma situação. E a outra colocação que ele coloca é com longanimidade, né? Seria o quê? A ausência da impaciência. Quantas vezes nós perdemos a paciência, não é verdade? Nós perdemos a paciência com situações que fogem do nosso controle, com situações que vêm ao contrário do que nós planejamos. Então, ele está dizendo, olha, com humildade, com mansidão, com longanimidade, ou seja, aquela pessoa que é longânimo, ela demora para se explodir, ela demora para se irar, ela demora para ter uma atitude agressiva por conta de ser contrariada ou não. Ela vai pensar duas vezes, contar até 10, né? Repensar. Então, isso significa longanimidade. Daí ele coloca, suportando-vos uns aos outros em amor. O que é suportar? Eu não aguento essa pessoa, mas eu tenho que suportar. Não, não é bem isso. Suportar em amor está aquela atitude que você reconhece que talvez aquela pessoa ainda não chegou a um grau de maturidade pela qual você já esteja, você já tenha atingido. E ao invés de você ficar murmurando com relação àquela pessoa, você vai suportar. E a ausência, quando nós não estamos suportando, nós começamos a murmurar, nós falamos para um, falamos para outro, contamos para um. Então a gente está murmurando por alguma situação, por alguma por consequência de uma atitude de alguém. Então por isso que fala, olha, suportando uns aos outros em amor, porque se você tiver amor pela pessoa, você vai saber que você também passou por aquele processo. Você não nasceu pronto, você se converteu, houve um processo de amadurecimento, de fortalecimento na fé, de crescimento em amor, pelo menos deveria, né? Então é isso que ele está dizendo. E daí ele fala, esforçando-vos diligentemente. O que quer dizer diligentemente? Esforçar diligentemente é com zelo, é com perseverança, é com prontidão, né? Muitas vezes a pessoa deixa tudo para amanhã, adia para amanhã, né? E aqui, quando você está se esforçando diligentemente por uma causa, para algo que é para o Senhor, você não vai deixar para amanhã, você não vai, muito pelo contrário, você vai remir o tempo. Né? Então, pessoa que sempre, eu vou fazer amanhã. Não, hoje não estou com muita vontade não, semana que vem. Isso é a ausência da diligência. Então, é você se esforçar diligentemente. Todos os dias você está procurando aquele esforço para preservar a unidade do Espírito, porque quando nós estamos em comunhão, nós estamos andando em Espírito. Se nós estamos
agindo com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros, nós estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus. Por isso que ele fala que há somente um Espírito, como também fosse chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. E se nós não tivermos acolhendo esse rogo do apóstolo Paulo, quando ele diz rogo-vos, nós vamos estar falhando em alguns desses aspectos da humildade, da mansidão, da longanimidade e do suportar uns aos outros em amor. E quando nós não fazemos isso, nós não estamos andando no Espírito. Nós não estamos agradando Deus que nos chamou. Então fica aí a exortação. Agora que nós estamos nos preparando para voltar, considere essa palavra. Muitas vezes você vai dizer assim: mas eu vou voltar, eu vou começar a ir para a igreja, mas hoje eu não vou não. Mas quando o Senhor fala que há um só corpo, significa que todos nós fazemos parte desse corpo. Eu sou o braço, você a perna, o outro é o outro braço. E quando nós nos ausentamos de estar reunido como corpo, o corpo vai sofrer, porque aquela parte que não está vai fazer falta. Às vezes você pode pensar: olha, a igreja está retornando, mas eu acho que se eu não for, ninguém vai sentir minha falta. Se eu não for no dia 22 de novembro, ninguém vai sentir. Mas se você é do corpo de Cristo, você vai fazer falta. Porque o corpo não é só braço, não é só perna, né? Não é só um olho. Então, você faz parte desse corpo. Então, quando você coloca, olha, a minha presença não é tão importante, você está quebrando o princípio da unidade que deve haver em nós em Cristo Jesus. Por isso, amados, vamos estar orando, como o pastor disse hoje pela manhã, pelo nosso retorno. Tenha consciência que Deus te chamou para fazer parte desse corpo e Ele quer te usar nesse corpo para você abençoar as outras partes do corpo, os outros membros desse corpo. Então não fique acomodado na sua casa, porque Deus te chamou para fazer parte de um corpo e você tem a sua participação. Deus tem propósito em te usar no meio do corpo de Cristo. E vamos orar para que nós possamos retornar com segurança, com muita alegria, louvando e bendizendo o Senhor, dando graças por tudo que Ele tem feito, pela maneira como Ele tem preservado nossa saúde, nossa vida, pelo alimento que Ele tem feito chegar em nossas mesas e pelo pão de cada dia que Ele tem nos dado, né? Então, que Deus nos abençoe, vamos ter isso em mente. E tenham todos uma boa tarde e orando um pelos outros, suportando um ao outro em amor, conforme a palavra de Deus nos exorta. E que Deus nos abençoe.